Não chore, senhor. Você pode pegar emprestado a minha mãe, disse o garotinho ao CEO sentado sozinho no parque na véspera de Natal. A neve caía suavemente naquela noite em flocos lentos e flutuantes que se assentavam sobre o parque silencioso como poeira sobre uma memória esquecida. Uma semana antes do Natal, e a cidade estava iluminada com alegria, vitrines piscando em vermelho e verde, canções natalinas tocando de lojas distantes. Mas aqui, ao lado do lago congelado onde crianças costumavam patinar anos atrás, tudo estava parado. Callum Reed estava sentado sozinho em um banco de ferro frio, seu casaco abotoado até o topo, um lenço cinza enrolado cuidadosamente ao redor do pescoço. As luvas de couro em suas mãos não impediam o frio de penetrar. Ao seu lado, no banco, um copo de café de papel permanecia intocado. O vapor havia desaparecido há muito tempo. Seus olhos estavam vermelhos, embora ele não tivesse chorado. Ele não chorava mais, não desde os 9 anos, sentado em um abrigo na véspera de Natal, esperando que alguém, qualquer um, o escolhesse. Ninguém o fez. Pequeno demais, a assistente social havia dito, não sem gentileza. Quieto demais. Então ele parou de esperar. E anos depois, quando construiu tudo sozinho, seu império de tecnologia, seu apartamento de cobertura, a admiração de toda uma indústria, ele ainda voltava, sem querer, àquele garoto no banco esperando. Este ano parecia pior, como se o sucesso tivesse crescido grande demais, alto demais, e ele tivesse ficado menor em sua sombra. Uma risada ecoou distantemente pelo parque. Callum olhou para cima. 2 figuras caminhavam lentamente pelo caminho coberto de neve. Uma mulher com um casaco de lã cinza grosso, seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo baixo e simples, e ao lado dela, um garotinho em uma jaqueta acolchada, usando um gorro de tricô com orelhas felpudas. Ele segurava um saco de papel, seus lados amarrotados com manchas de gordura e calor. Eles pararam perto de um banco em frente ao de Callum. A mulher se abaixou, tirando biscoitos embrulhados com papel manteiga e os entregando gentilmente a um homem encolhido sob um cobertor gasto. Ela sorriu, disse algo baixinho, então os dois seguiram em frente. Callum olhou para a caixa novamente, ainda fechada, ainda sem sentido. Mamãe, ele parece triste. A voz do menino era suave, curiosa. Callum olhou para cima e viu o menino olhando para ele, sua mão enluvada puxando o casaco de sua mãe. Ela seguiu seu olhar e imediatamente pareceu insegura. Ela sussurrou algo para ele e tentou gentilmente guiá-lo para longe, mas o menino se soltou. Ele caminhou até Callum, botinhas estalando na neve, e inclinou a cabeça ligeiramente enquanto olhava para cima. Não chore, senhor. Você pode pegar emprestada minha mãe. As palavras atingiram Callum como uma rajada de vento, direto no peito, inesperado, puro, impossível de se preparar. Ele ficou olhando, sem palavras. Ele não se lembrava da última vez que alguém havia falado com ele assim. Não por pena, não por performance, apenas percebendo. A mulher se apressou para a frente, bochechas coradas. Sinto muito, ele é muito amigável. Mas ela não puxou o menino para longe. Em vez disso, ela colocou a mão no saco, tirou um biscoito embrulhado em papel manteiga e o estendeu com um sorriso hesitante. Feliz Natal, ela disse. Provavelmente é mais doce do que o necessário, como Jamie. Callum olhou para ela, realmente olhou. Seus olhos estavam cansados, mas gentis. Suas mãos, ligeiramente vermelhas do frio, seguravam o biscoito como se fosse algo que valesse a pena oferecer. Sua voz não tinha pena, nenhum pedido de desculpas estranho, apenas calor. Ele estendeu a mão, pegou o biscoito e acenou. Seus dedos roçaram os dela, mal. Eles tremeram, e não era por causa do frio. Obrigado, ele disse baixinho. Ela acenou, já se virando para guiar Jamie para longe. Mas o menino permaneceu apenas mais um momento, virando-se para acenar. Ela é muito legal, senhor, Jamie acrescentou com um sorriso. Você vai se sentir melhor se comer todo. E então eles se foram,
desaparecendo pelo caminho nevado, a voz do menino se perdendo na noite enquanto conversava sobre biscoitos de gengibre e luzes. Callum ficou parado. Em sua mão, o biscoito parecia mais pesado que a caixa de presente, e muito mais real. Elise estava prestes a levar Jamie para casa quando a voz atrás dela, gentil, incerta, chamou. Há algum lugar por perto? Quero dizer, onde eu possa comprar um chocolate quente para vocês dois? Ela se virou. Callum estava onde eles o haviam deixado, o biscoito agora meio comido em sua mão enluvada e a caixa de presente debaixo de um braço. Sua expressão era difícil de ler, tentativa, quase tímida. Elise hesitou antes que pudesse responder. Jamie sorriu radiante. Sim, tem um aconchegante logo ali na esquina. E foi isso. O café estava escondido entre uma livraria e uma floricultura, suas janelas brilhando com luz dourada suavemente embaçada pelo calor. Dentro, uma guirlanda pendia torta acima da porta e, através do vidro, prateleiras de doces e paus de canela alinhavam o balcão. Eles entraram, o aroma de cravo, cacau e pinho os envolvendo como um lenço macio. Jamie correu para uma mesa de canto perto da pequena lareira, enquanto Elise e Callum o seguiam mais lentamente. Eles se sentaram, Callum em frente a Elise, Jamie ao lado dela, e o fogo crepitava silenciosamente ao seu lado. Lá fora, a neve continuava a cair em silêncio. Jamie se inclinou para a frente, sem fôlego. Nós temos uma árvore em casa. Tem apenas 1 metro de altura, mas tem bengalas de doce de verdade, e eu fiz uma estrela de glitter e papelão. Isso parece mágico, Callum disse suavemente. Elise sorriu e abriu sua bolsa, tirando uma garrafa térmica prateada. Eu geralmente trago isso para Jamie depois que fazemos nossas rodadas de biscoitos. Ela despejou o chocolate quente rico em 2 copos de papel, um para Jamie, o outro ela ofereceu a Callum. Ele aceitou, os dedos roçando os dela. Faz muito tempo desde que alguém derramou algo quente para mim. Elise não perguntou por quê. Ela simplesmente disse: Jamie é terrível em ignorar pessoas que parecem tristes. Essa parte lhe puxou de mim. Callum deu um pequeno aceno e olhou para o copo. O vapor subia suavemente, como respiração no frio. Do outro lado dele, Elise prendeu uma mecha de cabelo dourado atrás da orelha, então voltou sua atenção para Jamie, limpando uma mancha de chocolate de seu queixo com um guardanapo. Ela riu de algo que ele sussurrou e se inclinou para perto para ouvir melhor. Callum se viu observando, não por curiosidade, mas por algo mais silencioso, algo mais próximo de anseio. Não havia performance nela, nenhuma alegria falsa, apenas uma suavidade, uma constância. Ela parecia alguém que dava o que tinha e fazia ser suficiente. A pequena luminária de mesa ao lado deles lançava um brilho em seu rosto e as bordas de seu cabelo pálido cintilavam na luz. Por um momento, ela parecia pertencer a alguma história silenciosa que ele esqueceu como ler. Jamie se virou para ele. Você tem uma árvore? Callum brincou. Uma árvore de Natal? Ele sorriu. Só a do escritório. Não sei se conta. Elise olhou para ele com uma expressão gentil. Toda árvore conta, desde que alguém olhe para ela com crença. Algo em sua voz, simples, sem pretensão, tocou algo delicado nele. E pela primeira vez em mais tempo do que ele conseguia lembrar, Callum sorriu. Não o sorriso educado e ensaiado que ele dava em salas de reuniões ou entrevistas, mas um real. Pequeno, frágil, verdadeiro. Jamie sorriu. Você fica mais bonito quando sorri. Callum riu suavemente. Vou tentar me lembrar disso. Eles ficaram assim por um tempo, conversando, bebendo cacau, observando o fogo brilhar. Elise não perguntou o que ele fazia no trabalho, Jamie não perguntou por que parecia triste, e Callum não perguntou por que 2 pessoas com tão pouco calor para compartilhar haviam escolhido compartilhá-lo com ele de qualquer maneira. Mas algo nele, algo há muito congelado, começou a mudar. Ele ainda não sabia o sobrenome deles, mas já sabia que esta noite ficaria com ele, talvez por mais tempo do que qualquer presente jamais poderia. A sala de estar estava silenciosa.
exceto pelo tic-tac do relógio e o ocasional farfalhar de papéis. Elise estava sentada de pernas cruzadas no tapete, seu cabelo loiro frouxamente preso, mechas caindo sobre sua bochecha enquanto se debruçava sobre uma pilha de pastas espalhadas pela mesa de café. Lá fora, a neve se acumulava suavemente ao longo do corrimão de sua pequena varanda. Dentro estava quente, cheio do aroma de canela e tinta de impressora. Ela estava trabalhando até tarde novamente, preparando uma proposta para um programa de teatro interativo infantil que esperava lançar no ano novo. O conceito havia sido inspirado por Jamie, sua imaginação vívida, a maneira como as histórias iluminavam seu rosto. Ela queria construir algo que fizesse as crianças se sentirem vistas. Em busca de material antigo e inspiração, Elise pegou uma das últimas caixas de armazenamento pertencentes à sua mãe, que havia falecido 4 anos antes. Sua mãe havia sido assistente social, frequentemente oferecendo cuidados temporários para crianças no sistema de acolhimento. Elise se lembrava de fragmentos, nomes, rostos silenciosos, breves visitas de crianças que ficavam em sua pequena casa por alguns dias de cada vez. Enquanto folheava as pastas, uma manila fina chamou sua atenção. Era mais velha que o resto, bordas macias, o papel amarelado. Um clipe de papel enferrujado prendia várias páginas juntas, digitadas em tinta desbotada na folha superior. Callum Reed, Cuidados Temporários, dezembro de 1999. Elise congelou. Ela sentou-se ereta, seus dedos ligeiramente tremendo enquanto abriu a pasta. Dentro havia uma foto escolar em preto e branco. Um menino, cerca de 9 anos, cabelo escuro, olhos cautelosos, sua expressão ilegível, mas por baixo dela, tristeza, um tipo de defesa silenciosa. E então a memória voltou. Ela tinha 9 anos. Naquele inverno, sua mãe trouxe um menino para casa para ficar por uma semana. Ele era quieto, retraído, sempre olhando pela janela com um longo lenço vermelho agarrado em suas mãos. Elise se lembrava de sentir uma mistura de curiosidade e preocupação. Uma noite, ela havia desenhado uma rena no verso de uma lista de compras. Pernas bambas, chifres tortos, um nariz vermelho gigante. Ela coloriu e deslizou sob a porta do menino. Na manhã seguinte, ela o encontrou descansando em sua maleta. Quando a abraçou para se despedir, ele chorou, mas não disse nada. E agora, depois de todos esses anos, aquele menino tinha um nome: Callum Reed, o mesmo homem que estava sentado sozinho no banco do parque naquela noite fria na semana passada. O homem que agora usava casaco sob medida e falava com autoridade silenciosa, mas cujos olhos ainda às vezes pareciam insuportavelmente solitários. 2 dias depois, Elise perguntou se ele queria se encontrar para café. Ela não disse por quê. Eles se encontraram em um café pequeno escondido fora da praça, seu lugar favorito. Mesas de madeira, jazz suave, paredes voraciadas com livros antigos. Elise chegou primeiro e encontrou uma mesa de canto silenciosa. Quando Callum entrou, alto e deliberado, neve derretendo em seus ombros, ela o cumprimentou com um sorriso, mais silencioso que o habitual. Depois que pediram, Elise colocou a mão em sua bolsa e gentilmente colocou a pasta sobre a mesa. Callum olhou para ela, depois para ela. Ela falou suavemente: "Você se lembra de uma casa pequena fora da cidade? Dezembro de 1999? Ele não disse nada. Ela abriu a pasta e deslizou a foto para ele. "Acho que nos conhecemos antes", ela disse. "Você ficou conosco por uma semana. Eu desenhei uma rena para você." Ele não se moveu no início. Seus olhos caíram para a foto, depois para a pasta, depois para seu café. Silêncio. Finalmente ele sussurrou: "Eu guardei aquele desenho por anos. Dobrei tantas vezes que rasgou." Ele soltou um suspiro silencioso, quase uma risada. "Eu o perdi quando me mudei para meu primeiro apartamento. Procurei por ele em todos os lugares." Elise sorriu gentil. "Eu desenhava terrivelmente naquela época." "Não", ele disse, sua voz falhando. "Era a única coisa que me fazia sentir que eu não era invisível." Ele olhou para ela. A máscara cuidadosa desapareceu. "Você me disse que eu merecia um Natal. Eu nunca me esqueci disso." Ela acenou. "Você merecia. Você ainda merece."
A colher em sua mão bateu uma vez, depois parou. Sem trilhas dramáticas, sem gesto grandioso, apenas uma quietude, profunda e silenciosa. E pela primeira vez, Kellon olhou para Elise não como uma estranha gentil ou a mulher com cacau e calma em sua voz, mas como alguém que inconscientemente havia salvo uma pequena parte dele e acabava de devolvê-la. O zumbido suave do teatro ainda ecoava nos ouvidos de Elise. O teste experimental da peça infantil havia acabado e, pela primeira vez em semanas, ela se permitiu exalar. Pais aplaudiram, crianças riram, voluntários brilhavam de orgulho. Elise havia ficado na borda do palco, seu rabo de cavalo loiro solto da correria do dia, seu cardigan cinza empoeirado com glitter de um adereço perdido, cansada, mas radiante. Havia funcionado. Meses de trabalho silencioso, noites tardias costurando cenas entre as histórias de ninar de Jamie. Cada linha do roteiro havia sido enraizada em bondade, em maravilha, no que ela costumava sonhar quando criança. O elenco havia sido composto de crianças locais, algumas de abrigos, algumas com atrasos de fala, outras apenas negligenciadas, mas elas haviam cantado, dançado, mostrado. Elise sorriu durante todo o caminho para casa, até a manhã seguinte. Ela viu a postagem antes de terminar seu chá. Um artigo de blog anônimo havia começado a circular online. Acusações, comparações, capturas de tela. O tom era venenoso, mas polido, alegando que o roteiro de Elise era suspeitosamente semelhante a uma peça infantil menos conhecida de 3 anos atrás. O autor anônimo, claramente alguém com acesso interno, sugeriu que Elise havia reembalado uma ideia antiga sobre o disfarce de caridade. A postagem rapidamente se tornou viral em círculos locais. Era tudo fumaça e espelhos, linhas selecionadas lado a lado, gráficos fora de contexto, fotos, mas causou dúvida. À tarde, o principal patrocinador da peça anunciou que estavam congelando o financiamento pendente uma revisão completa. Alguns colaboradores ficaram distantes, um desistiu. Elise olhou para a tela do telefone entorpecida. Ela sabia quem escreveu, uma ex-colaboradora com quem havia cortado laços, brilhante, mas errática e desonesta. Ela havia escolhido integridade sobre popularidade e agora estava saindo pela culatra. Ainda assim, ela não foi online se defender. Ela não entrou em espiral, simplesmente voltou ao trabalho, silenciosamente imprimindo folhetos para as crianças que viriam no dia seguinte. Seus dedos tremeram um pouco enquanto ela grampeava os cantos. Enquanto isso, em uma sala mais silenciosa do outro lado da cidade, Jamie estava sentado de pernas cruzadas no escritório de Kellon. Ele havia passado por lá depois da escola com um cartão de férias. Ele se fez completo com explosões de gola glitter. Enquanto Jamie bebia suco de um copo de papel, ele olhou para cima e disse, quase casualmente, "Você sabia que as pessoas estão dizendo que minha mãe roubou sua peça? Mas ela nunca roubaria. Ela até me disse para não levar giz de cera da escola para casa se não forem meus." Kellon congelou. "Onde você ouviu isso?" ele perguntou, calmo demais. "Algumas crianças na escola viram nos telefones dos pais", Jamie respondeu, mordendo o canudo. "Mas eu disse a eles que estão errados." Isso foi tudo que Kellon precisou ouvir. Ele não disse mais nada a Jamie, apenas deu a ele um meio sorriso e um segundo biscoito. Naquela noite, ele ligou para sua equipe jurídica. Em 24 horas, uma declaração formal foi emitida pela Reed & Holt Legal Affairs. O documento, profissionalmente redigido e completo, incluía a prova de rascunhos originais de Elise, carimbados com data e hora, testemunhados, enviados. Ele expôs um rastro digital do desenvolvimento do projeto, incluindo documentos de planejamento e comunicação com educadores. O autor da postagem anônima foi desmascarado. Uma ordem de cessar e desistir foi arquivada. Uma ação judicial seguiu. A resposta repercutiu rapidamente. O patrocinador enviou um e-mail para Elise na manhã seguinte. Seu tom era de desculpas, até arrependido. "Acreditamos em sua visão", disseram. Elise piscou para a tela, então verificou seu telefone. Ainda nada de Kellon. Ela ligou para ele.
Quando ele atendeu, sua voz estava calma como sempre. Elise, você fez algo, não foi? Ela perguntou suavemente. Eu fiz o que qualquer um deveria, para alguém que merece melhor. Ele pausou. Não estou acostumada a ser protegida, ela sussurrou. Ele pausou. Eu também costumava dizer isso, mas ninguém deveria se acostumar a estar sozinho. Sua garganta apertou, seus olhos encheram e, pela primeira vez em muito tempo, ela chorou. Não de medo, não de injustiça, mas do alívio avassalador de ser vista, de ser apoiada sem ser pedido. Do outro lado da cidade, as crianças ensaiavam para o próximo show. As cortinas subiriam novamente, mas Elise sabia que, desta vez, se caíssem, ela não estaria caindo sozinha. Começou com uma pergunta, uma conversa inocente em sala de aula sobre árvores genealógicas, planos de férias e quem visitaria quem no Natal. Jamie havia sorrido e falado sobre decorar sua pequena árvore, como ele e sua mãe assavam biscoitos em forma de estrelas e bonecos de neve. Mas então alguém perguntou, cadê seu pai? Jamie deu de ombros e disse que não tinha um. As risadinhas vieram. Um menino se inclinou com um sorriso cruel. Então sua mãe apenas inventou você? Outro acrescentou, talvez seu pai tenha visto você e fugiu. A professora o silenciou, mas a pontada já havia se instalado no peito de Jamie. Naquela noite, Elise voltou para casa de uma reunião para encontrar o apartamento quieto demais, a porta da frente trancada, mas os sapatos de Jamie estavam faltando do lugar usual. Ela verificou cada quarto, cada armário, então sua voz subiu em pânico. Jamie! Sem resposta. Ela correu escada abaixo, perguntou aos vizinhos, ligou para os pais do amigo dele. Ninguém o tinha visto. Suas mãos tremeram enquanto ela discava para a polícia. Coração batendo na garganta, lágrimas vieram rápidas e quentes. Sem pensar, ela ligou para Callum. Ele atendeu no primeiro toque. Elise? Jamie se foi. Ela ofegou. Eu não sei onde. Ele não está aqui. Em minutos, Callum estava em seu carro. Ele não perguntou o que Jamie vestia ou há quanto tempo ele havia ido. Ele sabia. Acho que sei onde ele foi. Ele disse. A neve estava caindo gentilmente agora, como naquela noite. O parque estava vazio, coberto de branco, o lago congelado mais uma vez. E lá, no mesmo banco onde tudo começou, estava sentada uma pequena figura embrulhada em um casaco fino demais para o frio. Jamie estava encolhido, seus joelhinhos puxados para o peito, seu casaco de lã escorregando sobre um olho. Suas luvas estavam molhadas, suas bochechas vermelhas e sua respiração saía em nuvens suaves. Callum se aproximou lentamente. Ei, amiguinho. Jamie olhou para cima. Seu lábio inferior tremeu. Desculpe, ele sussurrou. Callum sentou ao lado dele. Por que você veio aqui? Jamie olhou para o banco, depois para o espaço vazio ao lado dele. Eu queria ver se alguém ainda esperava aqui. Você esperou? Sua voz falhou. Você estava chorando naquele dia, e eu pensei que talvez se eu esperasse aqui também, alguém viria. A garganta de Callum apertou. Ele se lembrava de ter a idade de Jamie, sentado do lado de fora no frio, assistindo outras crianças serem buscadas, se perguntando o que o fazia menos digno de virem buscá-lo. A dor daquela espera nunca realmente saiu. Ele estendeu a mão e puxou Jamie em seus braços, abraçando seu casaco ao redor dele, segurando-o perto. Estou aqui, ele disse, voz grossa, e sua mãe está procurando você em todos os lugares. Vamos para casa. Sim, Jamie enterrou o rosto no peito de Callum e acenou. Eu não queria fazer ela chorar, eu só queria entender. De volta ao apartamento de Elise, a porta estourou antes mesmo de eles baterem. Elise caiu de joelhos, braços abertos, rosto manchado de lágrimas. Jamie correu para ela. Desculpe, mamãe. Ela o segurou aperto, mãos tremendo enquanto beijava sua testa repetidas vezes. Você está seguro. Isso é tudo que importa. Callum ficou na porta, observando-os, o peso de seu próprio passado pressionando contra seu peito. Mas pela primeira vez, parecia que aquele passado tinha algum lugar para pousar, algum lugar para suavizar. Jamie olhou para Callum. Callum? Sim? Você veio por mim. Callum se agachou ao lado dele. Sempre. Naquela noite, a neve continuou caindo, mas dentro o calor retornou, não apenas em cobertores e cacau, mas em algo mais profundo.
Para Callum, que uma vez esperou em vão, e Jamie, que uma vez pensou que não tinha ninguém para chamar. O banco na neve havia completado um círculo completo, e no brilho silencioso das luzes de Natal, algo como cura começou a florescer. O apartamento cheirava levemente a canela e laranjas. Elise havia acabado de terminar de aquecer uma panela de cidra, e Jamie estava cuidadosamente desenrolando um fio emaranhado de enfeites no chão, língua para fora, em foco. Sua árvore de Natal em miniatura, uma reutilizada de anos atrás, ficava no canto, já inclinando ligeiramente para um lado. "Cuidado com as luzes, querido", Elise chamou gentilmente da cozinha. "Elas são mais velhas que você." Jamie riu, segurando uma bola emaranhada de vermelho e verde brilhantes. "Acho que elas estão vivas. Elas não querem ser domadas." Elise riu suavemente e entrou na sala, secando as mãos em uma toalha. Seu cabelo dourado estava preso frouxamente, algumas mechas caindo enquanto ela prendia uma atrás da orelha. O apartamento era humilde, mas quente, cheio de decorações feitas à mão e alegria silenciosa. Então a campainha tocou. Ambos pausaram. Era véspera de Natal e eles não estavam esperando ninguém. Jamie correu para a porta. "Talvez seja o Papai Noel, cedo." Elise, divertida, mas curiosa, seguiu. Quando ela abriu a porta, ela congelou, apenas por um segundo. Callum estava lá, seu casaco preto empoeirado de neve, sua respiração embaçando no frio. Em suas mãos ele segurava um pequeno, mas exuberante pinheiro, já enrolado com luzes piscando. Ele inclinava um pouco, imperfeito e real. Suas luvas eram diferentes, claramente colocadas com pressa, e ele parecia ligeiramente incerto, como se não tivesse certeza se havia ido muito longe. "Eu pensei", ele disse, pigarreando, "talvez sua árvore pudesse usar um pequeno reforço." Os olhos de Jamie se iluminaram como as luzes na árvore. "Senhor, você trouxe reforços." Callum riu, e pela primeira vez não soou contido. Jamie deu um passo à frente, então olhou para cima com toda a confiança de uma criança que sabia o que importava mais. "Senhor, talvez você não pegue mais emprestado", ele disse. "Apenas fique." Callum piscou. As palavras acertaram em algum lugar profundo, além dos anos de reuniões, ternos polidos e feriados silenciosos. Além do menino que ele costumava ser, que era sempre quieto demais para pedir a alguém para ficar. Ele olhou para Elise. Ela encontrou seu olhar e algo não dito passou entre eles. Reconhecimento, compreensão, talvez até permissão. Seu sorriso era suave, sua voz gentil. "Entre." Nós estávamos prestes a começar com as luzes. Ela se afastou, a mão escovando volta aquela mesma mecha dourada de cabelo, como se abrindo um caminho não apenas para o quarto, mas para algo mais. Callum entrou, colocando a árvore gentilmente ao lado da deles. "Não é muito", ele disse, olhando para suas decorações gastas, "mas pensei que talvez parecesse mais com o Natal." Jamie olhou entre as duas árvores e acenou sabiamente. "Agora é uma floresta." Eles passaram a próxima hora decorando ambas as árvores. Jamie narrou cada ornamento, contando a Callum as histórias por trás de cada um. Uma bengala de doce do ano passado, uma estrela feita de palitos de picolé, um floco de neve que ele insistiu que parecia uma nave espacial. Elise fez cacau para eles e Callum aceitou a caneca com um sorriso silencioso e ele sentou perto, mas não muito perto, ao lado de Elise, seus ombros quase se tocando, e quando Jamie se encolheu sob um cobertor mais tarde naquela noite, bocejou e sussurrou: "Este é o melhor Natal de todos." Nenhum adulto falou. Eles não precisavam. Lá fora, a neve continuava caindo, suave e infinita. Dentro, o calor irradiava não apenas do aquecedor, ou do cacau, ou das luzes, mas de algo mais, silencioso, mais constante, presença. Sem declarações, sem grandes promessas. Apenas um homem que uma vez sentou sozinho em um banco com um café que esfriou, agora sentado ao lado de um menino que lhe ofereceu um lugar para pertencer, e uma mulher que nunca perguntou por que ele ficou, apenas fez espaço quando o fez. E naquela sala silenciosa e comum, pegar emprestado havia se tornado silenciosamente ficar. As luzes do auditório diminuíram para um dourado suave, lançando um silêncio gentil sobre a multidão reunida.
Famílias se apertavam nas fileiras, casacos embrulhados nos colos, telefones silenciados, olhos voltados para o pequeno palco de madeira envolto em luzes de cordão e flocos de neve feitos à mão. Lá fora, a neve ainda caía lenta e silenciosa, mas dentro havia calor, uma energia pulsante de algo prestes a começar. Callum estava sentado perto da frente, cercado por estranhos, mas sentindo algo desconhecido. Conforto. Em suas mãos estava o programa dobrado da apresentação de Natal da noite, e lá, impresso perto do final, estava o título do ato final: O Menino e a Luz Emprestada, escrito e dirigido por Elise Grant, estrelando Jamie Grant. Ele sorriu antes de perceber. Nos bastidores, Elise estava nas sombras da cortina, headset ligeiramente torto, uma prancheta na mão. Seu cabelo estava preso baixo como sempre, mechas douradas escapando, capturando o brilho fraco das lâmpadas dos bastidores. Seu casaco de lã cinza estava empoeirado de farinha e glitter de dias de preparação, mas suas mãos estavam brilhantes, focados, vivos. Ela sussurrou encorajamentos para as crianças enquanto elas se alinhavam, ajustou a auréola torta de um menino, alisou as costas da capa amassada de uma garotinha e então, ajoelhando-se, ela pegou as mãos de Jamie nas dela. "Você está pronto?" ela disse suavemente. Jamie acenou. "E se eu esquecer uma fala?" "Então sorria e pegue um pouco de luz de alguém na plateia. Você saberá quem é." Jamie sorriu. A cortina se abriu. O palco estava montado com árvores de papelão pintadas e lanternas brilhantes penduradas em linha de pesca. Jamie caminhou como a figura central da peça, o menino procurando a luz que perdeu. As cenas se desenrolaram com simplicidade encantadora. O menino vagou pelas sombras, encontrando personagens que lhe ofereciam pedaços de sua luz, bondade, histórias, risos, até que finalmente, perto do fim, ele ficou sozinho. Mais uma vez, um único holopote encontrou Jamie no centro do palco. Ele parecia pequeno sob ele, sua voz firme, mas gentil. "Quando você está perdido no escuro", ele disse, pausando o suficiente, "você pode pegar um pouco de luz de alguém na plateia. Você saberá quem é." O silêncio seguiu, não o tipo nascido de constrangimento ou erro, mas o tipo nascido da verdade. Cada adulto na sala ficou imóvel. Alguns alcançaram lenços, outros colocaram as mãos sobre os corações. Callum sentou imóvel, seus olhos fixos no menino cujas palavras haviam cortado todas as defesas que ele havia passado anos construindo. Ele não chorou, mas algo dentro dele, velho e protegido, se dobrou. Ele virou seu olhar para as laterais, para onde Elise estava, escondida de vista, braços envolvidos gentilmente sobre o peito, assistindo não apenas à peça, mas seu filho, seu momento. Ela não percebeu Callum olhando para ela. Ela estava tão envolvida no mundo das crianças, em suas vozes, no silêncio de crença que enchia a sala. Ela estava radiante, não de maquiagem ou holopote, mas de presença, força silenciosa, graça inabalável. Callum sentiu isso tão claramente como sentiria o calor de um fogo em suas mãos. Elise sempre foi a luz emprestada. Desde o primeiro momento, do banco coberto de neve, até a noite em que ela abriu sua porta, até a maneira como ela nunca pressionou, nunca pediu mais, nunca questionou suas hesitações, mas ficou parada e deixou-o ver. O aplauso estourou como neve caindo, gentil no início, depois trovejando. Jamie se curvou. A cortina caiu. As luzes acenderam. A sala zumbiu de alegria. Mas Callum permaneceu imóvel, aquela última linha ecoando em sua mente. Ele não se moveu para as portas dos bastidores imediatamente. Ele sentou no brilho silencioso pós-espetáculo, dedos ainda segurando o programa agora amassado como se ancorado. Em algum lugar dentro dele, uma promessa tomou forma. Não alta, nem apressada, nem mesmo falada. Apenas um voto silencioso de que luz, uma vez emprestada, nunca mais seria considerada garantida. A neve havia suavizado quando eles chegaram ao parque, caindo agora em flocos lentos e preguiçosos que empoeiravam as árvores e cintilavam sob o brilho fraco das luzes de Natal. Estava silencioso, exatamente como tinha sido naquela noite, quando o mundo havia parecido frio demais e amplo demais, e uma única voz havia rachado através do silêncio. Callum desacelerou quando se aproximaram do banco, o mesmo,
desgastado, familiar, empoeirado com uma fina camada de branco. Elise olhou para ele, sua respiração enrolando no ar. E então, sem uma palavra, ela limpou a neve e sentou. Jamie subiu ao lado dela, suas pernas balançando na borda. Callum seguiu. Ela colocou a mão em sua bolsa de lona e tirou uma garrafa térmica prateada. O aroma de cacau subiu enquanto ela despejava a bebida quente em 3 copos incompatíveis que havia embalado só por precaução. Ela entregou um para Callum, um para Jamie e ficou com o último para si. Jamie puxou algo de dentro de seu casaco, um pedaço de papel cartão dobrado, bordas ainda úmidas com gola glitter. Ele o abriu cuidadosamente e o segurou. Na frente havia um desenho de criança, 3 figuras de palito sentadas em um banco sob luzes cintilantes. Uma figura alta em um casaco longo, com olhos tristes, uma mulher com cabelo dourado oferecendo um biscoito e um garotinho em um chapéu de urso sorrindo amplamente. "Esse é você", Jamie disse, apontando para o meio. "E essa é a mamã e eu. É a primeira vez que nos encontramos." Callum pegou o cartão gentilmente, algo apertando em seu peito. Jamie se inclinou contra seu braço. "Estou feliz que você pegou ela emprestada naquele dia." Elise olhou para os dois, seu sorriso suave e silencioso. Ela bebeu de seu copo, seu cabelo dourado caindo ligeiramente sobre um olho. O poste de luz atrás dela iluminou seu rosto como uma memória tornada real. Callum colocou o cartão em seu lolo e olhou para ela. Então ele estendeu a mão, pegou a mão dela na sua. Seus dedos se enrolaram instintivamente em sua palma, sem hesitação. Eles não precisavam de declarações, sem discursos grandiosos, sem momentos perfeitos emoldados por música e fanfarra. Apenas isso. Um banco, um menino, um começo. Callum se virou para Jamie e disse: "Você estava certo, sabe?" Jamie inclinou a cabeça. "Sobre o quê?" "Naquele dia quando você disse que eu poderia pegar sua mãe emprestada." Jamie sorriu como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Callum olhou de volta para Elise, sua voz silenciosa, mas firme. "Não estou pegando emprestado mais, estou ficando." Ela não respondeu imediatamente. Ela não precisava. Apenas sorriu, inclinou a cabeça contra o ombro dele e deixou o calor entre eles preencher o espaço silencioso onde a solidão costumava viver. E sob a neve suave e as luzes de cordão, com cacau aquecendo suas mãos e história atrás deles, eles sentaram. Um homem que uma vez esperou em um banco e não encontrou nada. Uma mulher que deu sem pedir nada em troca. E um garotinho que havia visto tristeza e oferecido esperança. Juntos, não perfeitos, mas completos. "Obrigado por ouvir Não Chore, Senhor. Você pode pegar minha mãe emprestada." Uma jornada silenciosa de cura que começou com a oferta inocente de uma criança e se desenrolou em uma pequena família imperfeita, mas completa. Se esta história tocou algo em seu coração, mesmo que por apenas um momento, por favor se inscreva e pressione o botão de hype para apoiar histórias que tocam a alma. Seu apoio significa um mundo para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias sinceras que permanecem muito depois de terminarem. Vejo você na próxima história, onde as emoções falam mais alto que as palavras.